Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver as aves e depois os mamíferos, certo? Ok. Então vamos lá. Deixa eu maximizar aqui. Bom, as aves. As aves é um grande grupo, né? Assim como os artrópodes, os peixes, são os grandes grupos, né? Com mais variedade de tamanhos, cores, né? Estão em praticamente todos os habitats da Terra. Então, um grupo bem interessante. E que uma das grandes importâncias das aves é que elas nos servem de alimento, né? Então, vamos lá. Quais são as características? Sistema digestivo completo, tá? Bocas sem dentes, tá? Elas possuem bico. A respiração é pulmonar, então as aves, elas, apesar de ter grupos que vivem em ambientes perto do mar, né, das águas, a respiração delas é totalmente pulmonar, circulação fechada, dupla e completa, assim como a gente. Coração com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos, assim como mamíferos. Aqui nós temos o grupo endotérmico. Tá? O que é endotérmico? A temperatura do corpo é constante, podendo sobreviver em vários ambientes da Terra. Tá? Então, nós temos exemplo aí dos pinguins, né, que vivem nos ambientes gelados, né, e a grande maioria, né, a grande diversidade mesmo está nas florestas tropicais, né, como na Mata Atlântica, floresta amazônica. A pele das aves é seca, mas algumas espécies apresentam na região da cauda a glândula uropigiana. A glândula uropigiana ou uropigial, pessoal, ela é importante principalmente nas aves aquáticas, que produz um tipo de óleo que faz com que impermeabilize essas penas. Tá? Porque senão essas aves que são aquáticas, que mergulham para pegar os peixes como alimento, na hora que elas mergulham, na hora que elas sobem, elas não vão conseguir subir, porque as penas estariam molhadas, pesadas, e elas não conseguiriam voar. Então, é de grande importância a glândula uropigial nesses animais, né, que fazem com que eles tenham um bom, digamos, uma boa proteção de impermeabilização para poder voar depois de um mergulho. Apresentam a cloaca, né? O que é a cloaca, gente? A cloaca é um orifício que tem como função, né, tanto a parte reprodutiva quanto também a eliminação de excretas, certo? Então, apresentam a cloaca. A urina é rica em ácido úrico e é eliminada com as fezes, certo? E uma outra característica, né, das aves, gente, é a ausência da bexiga urinária. Tá? Então, elas não, digamos, armazenam a urina. Assim como a urina é produzida, ela já vai saindo, né? Não tem um armazenamento. Por quê? Para não pesar, né, na ave durante o seu voo. A reprodução, eles são dioicos, né? Macho e fêmea, fecundação interna e desenvolvimento direto. E são ovíparos, né? E os ovos apresentam o vitelo, que é o alimento, né, que fornece alimento para o embriãozinho. Ainda quanto à reprodução, existem 2 tipos de filhotes nas aves. Existe o grupo dos filhotes precociais ou nidífugos e os altriciais ou nidícolas. Quais são as diferenças entre eles, gente? Basicamente, tá, vocês podem observar aqui, ó, os patinhos já bem pequenos andando, tá? Como diz, né? Já bem espertos, se virando, né? E aqui, esses aqui no ninho, quietinhos, né? Então, a diferença principal é o desenvolvimento. Os precociais, eles nascem mais prontos para a vida. Enquanto os altriciais ou nidícolas, eles já nascem um pouco mais frágeis, eles precisam de mais cuidados para sobreviver nessa fase. Aí aqui é o que diz, né, gente, ó. Precocial e altricial, quantidade de vitelo é maior no precocial do que no altricial. Vitelo permanece após a eclosão mais no precocial do que no altricial. Tamanho dos olhos e encéfalo, tá? Também aqui, ó, precocial e o altricial tem diferença.
desenvolvimento dos músculos também no precocial é maior que o altricial, o tamanho do intestino é menor no altricial do que no precocial do que no altricial, e a média de crescimento após a eclosão é menor no precocial e maior no altricial, certo? Então, como eu falei, os precociais, eles têm maior dificuldade de sobrevivência nessa fase, tá? Então, nós temos aqui, não falei o contrário, né? Os precociais, eles têm maior facilidade de sobrevivência nessa fase, enquanto os altriciais, eles precisam de maiores cuidados, tá? Então, tá aqui, ó, precociais. Perdiz, quero-quero, né? São todos precociais. E os altriciais. Então, aqui nós temos o condor, tá? Que é... Olha como o condor, gente, ele é uma ave tão grande, né? Tão poderosa, né? Mas olha aqui, quando ele nasce, ele é bem frágilzinho, né? Tá? Então, ó, novamente aqui. Certo? Precociais e altriciais. Bom, com relação ao esqueleto da ave, né? Então, nós temos aqui, gente, a parte da asa, né? Tá? Os ossos das aves, eles são ossos pneumáticos ou ossos ocos. E aqui o que destaca mesmo com relação à facilidade de voo é esse osso aqui, ó, chamado de quilha do externo, tá? Que é um osso, né? Essa estrutura é uma das facilitadoras para o voo das aves. Aqui novamente, né? Que eu já falei, todo o sistema digestório completo, com cloaca, certo? Aqui a circulação completa. E aqui os chamados sacos aéreos, ligados ao pulmão, que é uma outra característica exclusiva das aves, tá? Também que tem a ver com a respiração e o voo. A adaptação do bico para os hábitos alimentares. Então, as aves, como elas são bem diversas, né? Elas têm vários tipos de bico que faz com que facilite a captura do alimento. Tá? Então, algumas aves se alimentam de insetos, algumas se alimentam até de serpentes, né? Então, dependendo do tipo de alimentação, o bico, né, ao longo aí da evolução, foi se adaptando a esse tipo de voo. Algumas têm que furar a semente, né? Pegar a semente, então, do solo ou de dentro de algum orifício mais duro. Então, cada tipo de bico está relacionado ao tipo de alimento das aves, tá? E aqui eles fizeram uma comparação com as tesouras, né? Alicate e tudo mais. E adaptação ao voo, né? Então, o osso externo apresenta a quilha ou carena, tá? Que faz com que os músculos peitorais tenham mais potência para o batimento das asas. Os sacos aéreos, também, como eu acabei de falar naquela outra ilustração, e são localizados no pescoço e nos ossos do tronco, também facilitam o voo. Os ossos pneumáticos, que faz com que o esqueleto seja leve. Os membros transformados em asas. A ausência de dentes, o que torna a cabeça mais leve, né, gente? Então, o dente pode também diminuir o peso. Corpo em forma aerodinâmica, diminuindo o atrito com o ar. A ausência da bexiga urinária, como eu falei, né, elas não armazenam a urina, né? Então, ou seja, a urina vai sendo formada e já vai sendo eliminada. Penas especiais leves e flexíveis, tá? Com que, sendo leve, né, também é uma facilidade do voo, né? Não pesa.
E a substância que forma as penas é a queratina, tá? Então, a queratina é a substância principal aí que envolve as penas. E aí também, além disso, as penas, né, além do voo, facilitam também funcionam como isolamento térmico e proteção contra dessecamento. Então, ou seja, protege, como elas são endotérmicas, né, isso faz com que a temperatura delas tenha digamos, essa facilidade para ser mantida, como isolamento térmico aí das penas. Então, aqui novamente, uma estrutura, né? Os ossos, que são óculos, e aqui uma estrutura aqui da pena, né, gente? Ó, então, existem várias barbas que fala, né? Que são algumas reentrâncias que fazem com que as asas tenham uma boa, ao mesmo tempo, uma resistência, porém uma leveza, né? Que faz com que elas consigam planar. Quais são os grupos das aves? Nós temos aqui as ratitas, que não voam, não possuem quilha, como a ema e o avestruz, tá? Então, não são todas as aves que possuem quilha, tá, gente? E as carinatas, ou carenadas, que voam, longos ou curtos, né? Como os patos, os pássaros, a pomba e tudo mais, né? Então, assim, possuem quilha. Então, a diferença delas é possuir quilha ou não. Tá? E geralmente, né, as ratitas, elas são aves de maior porte, né, são maiores. Muitas têm as asas atrofiadas, como é o kiwi. O kiwi, apesar de ser pequeno, né, não ser tão grande, ele também está no grupo aqui das ratitas e tem as asas atrofiadas. Então, digamos que as ratitas, elas são boas corredoras, elas possuem pernas longas, né? Então, elas são boas corredoras e péssimas voadoras. E a importância das aves, pessoal? Então, nós podemos dar várias importâncias. Além de servir de alimento, né? Elas podem se alimentar de pragas, tá? Então, a gente pode verificar que várias aves se alimentam. Aqui um exemplo que eu coloquei, ó, a cigarrinha da pastagem, também a codorna amarela se alimenta da cigarrinha da pastagem. A caraca plancus, né? Também se alimenta da lagarta do milho. Então, existem várias aves que nos ajudam a combater pragas, naturalmente, o que a gente chama de controle biológico natural, tá? Ninguém solta essas aves lá, né? Mas, tendo essas aves, naturalmente elas vão se alimentando das pragas, tá? E nos ajudam a se livrar das pragas também. Quando a gente está fazendo preparo do solo, a gente pode observar, né, que quando está arando, gradeando, né, fazendo, mexendo no solo, vem muito pássaro de tudo quanto é lado, né? Porque eles vão se alimentar daquelas larvas que estão no solo. E essas larvas, a grande maioria são pragas. Controle de ratos, serpentes e morcegos, principalmente as chamadas aves de rapina, né? Então, aqui temos aí o falcão, a coruja, né? Coleta de lixo de animais mortos, que é o urubu, eles fazem um serviço muito importante, né? Que é se alimentar desses animais aí, né? Dos cadáveres de animais, fazendo, como diz, né? Uma limpeza na natureza. Polinização das flores, isso não preciso nem falar, né, gente? As aves, elas são grandes polinizadoras, né? Então, na natureza, a gente não pode, né, digamos, fazer com que as aves entrem em extinção, porque muitas delas, elas são responsáveis pela manutenção de certas espécies de plantas. Dispersão de sementes, tá? Então, aqui nós temos tucanos, né? A própria gralha azul também, responsável pela dispersão da semente da araucária, né? Então, também são responsáveis pela dispersão da semente e pela manutenção, né? De várias espécies, principalmente arbóreas, tá? Então, a gente tem que dar uma importância ecológica para as aves, tanto na polinização como também na dispersão das sementes. Fornecimento de adubo, né?
Então, aqui a gente tem nas aves, digamos, marinhas, né? Um tipo de adubo bem utilizado, que é o guano, né? E também das galinhas, né? Então, nós também temos que dar o valor, né, na adubação do solo a vários tipos de aves que a gente pode utilizar como adubo. E aqui a principal importância, né, econômica, né, que é o fornecimento de alimento, que são tantos ovos, né, de galinha, de codorna, de pato, né, e outros ovos aí que servem de alimento, e é muito rico, né, em proteína, né, albumina, tem até, já tem até albumina em pó, né, sendo vendida aí, principalmente para pessoas com algum tipo de doença grave, né, então é um alimento muito rico. E a carne, né? Carne de frango hoje é uma carne extremamente importante na nossa economia, né? Gera muito, digamos, na parte econômica do Brasil, né? A gente tem, né, a carne de frango como algo muito presente na nossa mesa, né? E isso faz com que, né, a criação seja algo que movimenta a nossa economia. Daí vocês vão ver mais detalhes aí da parte de criação lá em zootecnia. Certo, pessoal? Então a gente termina aqui com os pinguinzinhos aqui dançando, né? Tu não pensa que o pinguim não é ave, mas é uma ave, né? E daqui a pouco eu volto falando dos mamíferos, tá ok?